Boa tarde com Jesus. Amém. Vamos cantar. Ah, se tu soubesses como Deus te ama. Amém, amém. Vamos cantar Família de Deus. Há um lugar para todos entre a família de Deus. Agora? Então vamos lá, vamos ouvir a escola de domingo passado.
Vamos para os e-mails, né? Carta. Esse caso aqui, desses 2 casamentos, só para a irmã saber que eu estou falando da sua cartinha, isso aí quem decide a questão de pai ver o filho é o juiz. Não adianta nada ficar gladiando, lutando aí particularmente. Então isso é justo, a lei é para isso. Vai no juiz, o juiz é que vai determinar isso. Alguma coisa a mais tem que ser no escritório, viu? Alguma coisa a mais. Após o falecimento do pastor, como deve ser o processo de escolha do novo pastor? O que o irmão Brana ensina é que a igreja decide. No caso de não ter um co-pastor à altura, convida-se o mais próximo, é a critério da igreja. A igreja decide. A igreja que vai decidir. E os anciãos da igreja trabalham nesse sentido, de convidar se não tem o potencial em casa, na própria igreja. E isso é aprovado através do voto. Essa questão aqui de pastor perseguido por membros, veja só, irreverentes, que não demonstram nenhum princípio de revelação, de temor de Deus. Conforme eu julgo as coisas, eu falo de acordo com o que está escrito. Por isso vocês que escrevem, respondem por isso. Nós não vamos deixar de responder por causa de mal entendidos, ou males entendidos, como queira. Aqui vai um pouco para o pastor. Cabe à junta, não o pastor, tirar alguém de um posto na igreja. Porque aí o pastor tem que ser poupado. A junta para na brecha, sob a orientação do pastor, e toma a frente do caso. A junta deve agir nesse caso, de até estar ameaçando a vida do pastor. Eu estou falando do que está escrito. Estou falando do que está escrito, bem entendido. Então, esse caso aqui fica bem esclarecido. A junta toma frente desse caso aí que o pastor está sendo até ameaçado. Em último caso, se a Bíblia não resolver, 1 Coríntios capítulo 6 não resolver, então tem a lei para isso, né?
se não considera o que está escrito, então tem a lei. São Pedro disse que a lei é para isso. Essa aqui de várias páginas, nada a declarar. E o melhor que se faz é não fazer menção nenhuma dessa banda, desse lado, não é? Nada a declarar. Amém. Muito bem. Então, nesta tarde, vamos ter aí a apresentação do segundo grupo, né? Grupo intitulado aí Prisioneiros de Cristo, que tem o Moisés, Medeiros e a irmã Thalita como responsáveis, né, de distribuir os trabalhos para todos os demais integrantes do grupo. Vamos lá, irmão Moisés Medeiros. Boa tarde com Jesus, amém? Chegou o dia, né? Dia muito esperado, semana muito tensa, mas felizmente chegou essa data. Esse grupo Prisioneiros de Cristo, que irá falar um pouquinho para vocês sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Então, vamos continuar, né? Porque o tempo voa. Então, irmão Enoque, coloca para nós aí. Eu fiz uma pequena entrevista com alguns participantes do grupo. Então, vou colocar primeiro essa entrevista. E aqui temos também, ó, a gente fez umas lembrancinhas. Aqui está, deixa eu ir bem aqui, colocar aqui para o irmão. Prisioneiros de Cristo. Eu estou tremendo, mas é porque eu estou nervoso, tá? Prisioneiros de Cristo. E aqui também tem mais coisa, tem aqui mais outro cartãozinho que a gente fez com a equipe do grupo, né? Faltou 3 pessoas, mas a gente avisou, eles estão conscientes. Então, cada participante do nosso grupo vai ganhar, então, uma lembrancinha dessa. Vai ganhar um coração, você vai levar o coraçãozinho Prisioneiros de Cristo para a sua casa e também esse cartão. Mas o primeiro que eu vou entregar é do pastor Jedson. Está aqui, Prisioneiros de Cristo e pastor Jedson. Então, esse eu já vou entregar para ele logo. Então, vamos lá, irmão Enoque, vamos lá com a entrevista. Logo após a entrevista, os participantes do grupo, a gente vai estar entregando aí as suas lembrancinhas. Olá, boa tarde com Jesus, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui hoje para falar da história de um homem muito importante para nós, os gentios. Para você que gosta de ver, de ouvir sobre as coisas que Deus faz, que Deus fez e ainda faz, você simplesmente irá amar. E o nosso tema hoje é
Então, como eu falei, um tema muito importante para nós: a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Saulo nasceu em Tarso, na província de Mesim, na parte meridional da Turquia. Mesmo ele nascendo em Tarso, foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um homem doutor da lei e venerado por todo o povo. Bom, hoje eu trouxe aqui no programa a irmã Joyce, que irá falar um pouco onde, quando começou a aparecer o nome de Saulo na Bíblia. Então, é com você, irmã Joyce. Olá, boa tarde com Jesus, irmão Moisés e a todos que nos assistem nesse momento. Bom, na Bíblia, Saulo aparece pela primeira vez em Atos 7, a partir do versículo 58, onde foi o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da história dos cristãos. Saulo consentiu na morte de Estevão, conforme Atos 8, versículo 1. Isso aconteceu em Samaria, onde começou a perseguição contra os cristãos. De acordo com Atos 8, versículo 3, Saulo assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava na prisão. Muito obrigado, irmã Joyce, por participar conosco aqui no programa. De acordo com o que a irmã Joyce explicou, Saulo apareceu pela primeira vez em Atos 7, versículo 58, aonde ele consentiu na morte de Estevão. Essa foi a história de um homem que até esse momento contado não havia tido a experiência do novo nascimento. Porém, vamos mudar de página sobre sua história? E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homem, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. Estou agora com mais um integrante do nosso grupo, aqui neste programa, o irmão Aldean, que irá descrever um pouco sobre a história da conversão de Paulo. Irmão Aldean, é contigo. Pois bem, a história de Saulo, indo ele no caminho a Damasco, a cidade, eis que subitamente lhe apareceu uma luz do céu, um resplendor de luz. E Saulo, caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele disse: Senhor, que queres que eu faça? E a voz lhe respondeu: Entre na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E aqueles homens, aqueles companheiros deles, que estavam todos com eles ali, muito espantados, ouvindo a voz, mas não via ninguém. E Saulo, se pondo de pé, abrindo os olhos, ele não conseguia enxergar ninguém, pois estava completamente cego. E entrando na cidade, sendo guiado pelos os varões que estavam junto com ele, entrou na cidade. Saulo passou 3 dias sem ver. E durante esses 3 dias, ele não comeu e não bebeu. E eis que na cidade de Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor apareceu para Ananias em uma visão e disse: Ananias? E respondeu Ananias: Eis-me aqui, Senhor. Ele disse: Levanta-te e vai à rua direita e procura por Saulo, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele disse: Senhor, tenho ouvido falar tanto deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. É um homem que tem poder e autoridade, ordem dos sumos sacerdotes, para prender os santos, a todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Respondendo o Senhor Jesus e disse: Não, levanta e vai, porque este é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome
diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. E naquele mesmo momento, Saulo teve uma visão, vendo que um homem chamado Ananias entrava na sua casa e colocava as mãos sobre ele, e ele era completamente curado daquela cegueira. E então Ananias procurou o local, entrou em sua casa e encontrou a Saulo, completamente cego ali naquele mesmo momento. Mas Ananias, colocando as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho vindo a Damasco, ele me enviou para que eu pudesse pôr as mãos sobre você e você torne a ver novamente e seja cheio do Espírito Santo. E o profeta, o apóstolo Ananias, colocando as mãos sobre ele, ele tornou a ver e ele foi cheio do Espírito Santo, e a Bíblia nos fala que ele foi batizado novamente e se tornou um homem, um verdadeiro apóstolo para os gentios. E tendo comido, ficou confortado. E teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregavam a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto em dia como de noite, para poderem tirar-lhes a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo... Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Acabamos de ver como foi a convenção de Paulo. Aqui está comigo a irmã Ruth Ellen, que irá descrever para nós um pouco sobre a primeira viagem missionária de Paulo. O que você tem a nos falar a respeito desta viagem? Quem enviou Paulo e o que aconteceu durante esta viagem? É contigo. Boa tarde, irmão Moisés, e a todos que nos assistem. Eu fiz uma breve revisão, e aqui começa uma nova divisão do livro de Atos. Barnabé e Saulo recebem um chamado do Espírito Santo para fazer uma obra do Senhor. Então eles foram separados pelo Espírito Santo e partem para Chipre. E chegando ao destino, onde o Espírito Santo ordenou, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E havendo atravessado a ilha até Pafos, então eles encontraram um certo judeu mágico, um falso profeta, chamado Bar-Jesus. Então Bar-Jesus estava com o procônsul Sérgio Paulo, que convocou Barnabé e Saulo, porque procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Elimas, também conhecido como Bar-Jesus, um mágico judeu, que se aproveitou de Sérgio Paulo para exercer sobre ele uma influência maligna. Vamos conferir em Atos 13, 9 e 10. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Mas a posição deste homem produziu exatamente o que ele mais quis evitar, que Deus, por meio de Paulo, tirou sua visão por algum tempo, dando
ao Procônsul uma prova do poder do Senhor. Voltando a Atos 13, versículo 12, diz assim: Então o Procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Muito obrigado, irmã Rutiele. Bom, vimos aí um pouco a respeito do seu ministério, o ministério de Paulo. Nesse momento, Paulo já não andava cheio de fúrias, de ódio dos cristãos. Agora, ele andava cheio, porém cheio do Espírito Santo. Andando mais um pouco sobre sua história, iremos falar agora sobre o primeiro milagre acontecido no ministério de Paulo. E dessa vez, quem irá contar para nós é o irmão Salatiel. Irmão Salatiel, como aconteceu esse milagre? Em qual cidade que aconteceu este milagre? Primeiramente, boa tarde com Jesus, a irmã Moisés, todos que nos assistem. Bom, o primeiro milagre de Paulo foi quando ele fugia dos judeus que queriam apedrejar ele na cidade de Derbe, fugia para a cidade de Listra, e passando por ali ele viu um homem coxo, que era aleijado desde o nascimento. E o Paulo, olhando ali para ele, disse: levanta-te e podes andar sobre teus pés. Muito bem, irmão Salatiel. E após esse acontecimento, após esse milagre, Barnabé e Paulo foram chamados por certo nome. Qual foi os nomes que aquele povo colocou em Paulo e em Barnabé? Barnabé era chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Eram considerados deuses. Isso, muito bem, irmão Salatiel. E o que aconteceu com Paulo após ele ter feito este milagre ali naquela cidade? O que aquele povo fizeram com Paulo? Bom, o povo achou que Paulo se rebaixou a eles e quiseram apedrejar. E Paulo ali ficou ali no chão apedrejado e se deu como morto. Muito obrigado, irmão Salatiel. Paulo e Silas na prisão deste dom também usou. Enquanto eles cantavam, terremoto começou. Fez tremer os alicerces da prisão interior. E aí ficou provado o milagre do louvor. Boa tarde a todos. Bem, nessa minha participação, eu vou falar para vocês sobre a primeira prisão do apóstolo Paulo. Este fato é narrado no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 19. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo foi preso foi que ele havia expulsado o espírito de adivinhação de uma jovem, e que os senhores dessa jovem, vendo que já não iriam mais ganhar dinheiro às custas dela, acabaram entregando o apóstolo Paulo às autoridades. Esta história termina com um acontecimento milagroso, que foi a conversão do carcereiro que tinha ordens para vigiar o apóstolo Paulo. Acontece que ali naquela prisão houve um terremoto que fez com que as estruturas dela se abalassem e que as celas se abrissem. E boa tarde a todos. Bem, nessa minha participação, eu vou falar sobre a primeira prisão do apóstolo Paulo. Este fato é narrado no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 19. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo foi preso foi que ele havia expulsado o espírito de adivinhação de uma jovem, e que os senhores dessa jovem, vendo que já não iriam mais ganhar dinheiro às custas dela,
acabaram entregando ele às autoridades. Esta história termina com um fato milagroso, que foi a conversão do carcereiro que tinha ordens para vigiar o apóstolo Paulo. Acontece que houve um terremoto que fez com que as estruturas daquela prisão fossem abaladas e as celas se abrissem. Este foi apenas um pequeno exemplo do poder da palavra de Deus. Boa tarde, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre a terceira viagem de Paulo. E sucedeu que quando Paulo chegou em Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: Recebestes vós o Espírito Santo? E eles disseram: Nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então disse Paulo: Em que vós sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele haveria de vir, isto é, o Espírito Santo. Então todos aqueles que ouviram foram batizados, e impondo-lhe as mãos Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e ali profetizaram e falaram em línguas. E Deus, através das mãos de Paulo, fez maravilhas extraordinárias, aonde os enfermos e as enfermidades fugiam, e os espíritos malignos saíam. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus naqueles que possuíam espíritos malignos. Mas o homem que possuía um espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e sei bem quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles os homens que tinham os espíritos malignos, apoderou-se de dois e pôde mais do que eles, de tal forma que nus e feridos saíram daquela casa. E isso foi notório a todos que habitavam na Ásia, de tal forma que veio o temor sobre aquelas pessoas e o nome do Senhor foi engrandecido. E é isso, meus irmãos. Até a próxima. Ele era um prisioneiro. Eu só me moverei quando a palavra me mover. Só falarei onde a palavra falar. Mensagem: um prisioneiro, parágrafo 155. Obrigado a todos que participaram e a vocês que pararam para nos ouvir. Amém? A gente fez o que pôde fazer, a gente fez o possível. Então agora a gente vai um pouquinho sobre a mensagem Um Prisioneiro. Irmão Enoque, coloca pra gente aí a parte Um Prisioneiro, do companheirismo de Goiânia, do dia 26/2. Já está pronto aí, irmão Adailton, pode colocar. Mensagem Um Prisioneiro. Foi no dia 17 de julho de 1963, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América, que a mensagem Um Prisioneiro foi pregada. Naquele culto, o irmão Branham se emocionou ao ver na audiência jovens com propósito no coração de servir a Cristo, se referindo a dois jovens que vieram de longe para que o irmão Branham realizasse o seu casamento. Ao orar, o irmão Branham nos lembra dos irmãos primitivos e como foram cartas escritas e lidas por todos os homens, desejando que o Senhor nos conduza da mesma forma. Após a oração,
ele fala sobre a coluna de fogo que pôde ser captada pelos olhos mecânicos da câmera e conta também que, enquanto suas fitas eram ouvidas numa velha vitrola lá na Jamaica, a mesma coluna de fogo entrou através da janela e pairou exatamente sobre o toca-fitas. Como podemos ser agradecidos ao Senhor por ter trazido sua presença a nós nesses dias? Nosso profeta se fundamentou em Filemão capítulo 1, versículo 1, para pregar essa mensagem, onde vemos Paulo se identificando como um prisioneiro de Jesus Cristo e também inspirando o grande tema, um prisioneiro. Podemos ver ao longo da pregação que Paulo havia sido preparado durante sua vida para um propósito. Seus pais gastaram dinheiro com sua educação, então ele se formou e criou ambições, mas nada da sua formação seria útil, pois Deus teria que tirar tudo aquilo para torná-lo um prisioneiro. Você não poderia imaginar Paulo se considerando um prisioneiro, mas um dia, no caminho de Damasco, a sua vida foi mudada. Deus falou com ele dizendo: Paulo, por que me persegues? Quem é você? Eu sou Jesus, que você persegue. Agora levante-se, entre na cidade de Damasco, e lhe será dito o que deve fazer. Naquele dia, ele descobriu que quem persegue a Igreja de Cristo, persegue a Cristo. A experiência de Paulo aponta para aquela experiência com Deus que todo cristão precisa ter, pois é quando você entra em contato com algo que é tão grande que você se torna um prisioneiro. É como aquela história do irmão Chinique, que também se tornou um prisioneiro, pois ele queria ler a Bíblia para os protestantes, a fim de libertá-los e convertê-los ao catolicismo. Mas o Espírito o tomou de tal forma que ele acabou se tornando um deles. Outro personagem usado para nos ensinar é Moisés. Moisés sabia que havia nascido um libertador. Aos 16 anos, suas ambições começaram a crescer. Ele disse que estudaria para ser um militar, um grande general para tirar o povo do Egito. Ele foi treinado e se tornou um grande homem, e as pessoas o temiam pela sua grandeza. Mas antes que Deus pudesse conseguir um homem em sua mão, ele tinha que tirá-lo de suas ambições. Quando Moisés matou um egípcio, ele encontrou que estava em erro, e Deus o levou para o deserto por 40 anos e tirou toda a sua teologia. A única coisa que Moisés poderia apontar dos 40 anos de sucesso era aquele homem morto. Ele estava apenas se desgastando até ter uma experiência com a sarça ardente, onde ele se tornou um prisioneiro, reconhecendo sua incapacidade. Moisés, eu estou aqui. Tira as sandálias de teus pés, porque o solo em que estás é sagrado. Desde então, ele só se movia quando a palavra de Deus se movia. Enfim, velho e com 80 anos de idade, bigode crescido e com uma vara na mão, ele tinha o assim diz o Senhor. Tanto Moisés como Paulo foram treinados por homens, mas tiveram que sair para o deserto para esquecer seu treinamento e então encontrar a vontade de Deus. Ambos viram a coluna de fogo, ambos profetas. O terceiro personagem que nos ensina é José. Ele também se tornaria um libertador. Quando ele era criança, teve uma visão de seus irmãos se inclinando a ele,
Começou a pensar que ele era importante, mas Deus o colocou diretamente na prisão. José sabia que tinha nascido com um propósito, mas tudo o que ele sabia simplesmente não funcionava. E Deus o manteve prisioneiro até que ele se tornou um total fracasso. Quando ele saiu do cárcere, ele veio a ser um prisioneiro da palavra de Deus e só falava o que Deus punha em sua boca para dizer. Deus verdadeiramente se moveu através dele. José tinha poder de prender e de soltar em nome de Faraó, porque Faraó fez dele um filho. Assim podemos ver que os prisioneiros do amor de Cristo recebem poderes do Rei, o qual é Cristo. Tornar-se um prisioneiro de Cristo é perder as próprias ambições e desejos para achar os desejos de Cristo. Devemos fazer como esses prisioneiros, nos entregar a Deus de corpo, alma e coração, nos livrar de tudo e nos prender à palavra, pois a palavra é Cristo. Entregue tudo o que tem, tudo o que você é. Nosso profeta, o irmão Brano, nos chama a deixar todas as ambições e encerra a mensagem orando. Deus, toma-nos em tuas mãos, faze-nos escravos do teu amor. Quanto a mim, Deus, permita-me ser um prisioneiro. Se todos os meus irmãos me desprezarem, se todos os meus amigos me desprezarem, eu quero ser prisioneiro de Jesus Cristo e da sua palavra, de modo que esteja preso à sua palavra pelo Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele disse que seriam feitas. Quero ser um prisioneiro de Jesus Cristo. A Deus, esta é a parte da mensagem que o nosso grupo leu, né? A mensagem Um Prisioneiro. Agora eu quero as participações do grupo que leu esta mensagem, Um Prisioneiro. Cada um que tem o seu parágrafo pode vir à frente para nós decorrermos aqui sobre esta mensagem. Alguém leu do grupo? A irmã Sara Rebeca vai ler o que ela achou mais importante nesta mensagem, Um Prisioneiro. Parágrafo 114. Mas antes que diga acerca de Moisés, gostaria de fazer esta afirmação, que Deus sempre tem de tomar qualquer homem o que servia lealmente para ser um prisioneiro. Um homem tem de render cada ambição que tem de tudo que ele é, cada coisa, sua vida, alma, corpo, vontade e ambições, e tudo mais, e se tornar um completo prisioneiro de Cristo, o qual é a palavra para servir a Deus. Amém. Esse é o parágrafo, qual que é esse parágrafo? Bom, irmã? 114 e o 115, não é isso, irmã Sara? Os dois. Só um? Você deu só um, né? 114, da mensagem Um Prisioneiro. A irmã Carol, pode ler o seu. Paulo foi corretamente um prisioneiro, ele não estava fazendo nenhuma afirmação errada. Ele foi treinado pelo Espírito Santo novamente para esperar na palavra agora. Ele tinha sido treinado de uma maneira, mas Deus tinha treinado de outra maneira. Agora ele foi treinado pelo Espírito Santo para esperar no Senhor, independente de qual fossem as suas ambições. Amém, graças a Deus. Parágrafo 190 da mensagem Um Prisioneiro. Paulo foi formado ali aos pés de Gamaliel, né?
Era um homem bem sábio. E ele teve que deixar toda aquela sabedoria para seguir o que Deus tinha na sua vida. Aqui na parte do parágrafo 151, aliás, Mombrana fala assim: não me importa de que lado você diga que está, o que você faz diariamente prova o que você é. Você já ouviu o velho ditado: sua vida fala tão alto que não consigo ouvir seu testemunho. Está vendo? Suas atitudes falam tão alto. Eu sempre criei em gritar e saltar, mas sempre disse: não salte mais alto do que você vive, porque o mundo vai observar isso. Está vendo? Você só deve saltar tão alto quanto vive. Assim, porque alguém o está observando. E agora, quando ele continua aqui, irmão Paulo, pode falar a sua participação? A partir do parágrafo 69 da mensagem ao prisioneiro, isso que na verdade é um destaque, né, que já foi lido aqui na igreja uma vez essa mensagem. Aí tem junto aqui o comentário do pastor Jedson, mas vou ler aqui a partir do 69, que diz assim: Paulo tinha sido um grande estudioso. Ele tinha uma grande ambição. Ele era um homem que tinha sido ensinado por um sujeito chamado Gamaliel, o qual era um grande professor em seu tempo. Tinha sido ensinado como ministro da palavra, de talvez algum dia tornar-se sacerdote ou sumo sacerdote do seu povo. Ele tinha todos os diplomas e tudo mais, e era bem visto por todos os clérigos, até mesmo com o sumo sacerdote de Jerusalém. Ele tinha ordens dele, ordens pessoais escritas e confiadas a este grande Saulo. Aquele caminho a Damasco mudou Paulo no dia em que ele foi derrubado. E agora, tudo para que ele tinha sido treinado, Deus tinha tirado tudo isso dele. Está vendo? Agora, com toda a instrução que ele tinha, ela tornou-se nada para ele. Que é o comentário. Faça tudo o que você for fazer com o poder de Deus em sua vida, porque sem Deus só dá errado. Moisés, sem Deus, ele não passou de um fugitivo, porque matou um egípcio, mas com Deus ele matou os egípcios e o faraó. Agora, ele sabia que teve uma experiência. Assim, aqui está outra boa lição para nós. Agora, o mesmo Deus que o chamou o estava tirando de volta, mudando tudo o seu intelecto, tudo o que ele alguma vez pensou, simplesmente removeu dele. Um prisioneiro, o amor tinha sido tão tremendo que ele não pôde se livrar disso. Veja o que é que te prende em Deus, o que é que faz você se tornar um prisioneiro de Deus. Ele derrama o seu amor em você e você torna um prisioneiro dele. Você passa a amá-lo tanto que você não tem a sua vida própria por preciosa. Davi chegou a dizer: é melhor do que a vida. E Paulo disse: nem a morte, nem a vida me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você já pensou ser um crente assíduo nos cultos por amor? Fica maneiro. Por isso Jesus disse: o meu jugo é suave. Amém, irmão Paulo. Muito obrigado pela sua participação aí da mensagem. A gente não pode fazer nada se Deus não mandar. Tem que esperar o mandado de Deus. Só destacando aí na participação do irmão Paulo, Moisés matou e depois matou de novo. Só que da primeira vez ele matou sem Deus. Da segunda vez ele matou muito mais, porém era o plano de Deus. Gostei muito. Amém. No parágrafo 106, Brana fala assim: mas assim, pelo companheirismo desse homem, ele tem dever de ir com ele. Se não for, ele se torna um inimigo para esse homem,
que o irmão Brana falando sobre evangelista, que às vezes alguém pede para ir orar pelo enfermo, né? E aí a pessoa vai só mesmo por consideração daquela pessoa, mas Deus não mandou ele ir. Se não for, ele se torna um inimigo para esse homem. Esse homem diz, bem, ele foi a tal e tal, curou aquela criança ou aquele menino. Eu sei que ele foi e tenho sido seu amigo por anos, veja, e ele se recusou a vir à minha casa. Mas se ele é constrangido pelo Espírito Santo a não ir, melhor não ir, senão estar sujeito a Deus. Aí no parágrafo 108 ele fala, mas Paulo simplesmente esperava pelo Espírito lhe dizer o que fazer. Esperai no Espírito, dizia. Irmãos, Caleb, você tem a sua participação aí da mensagem. Irmão Caleb estava preocupado como queria fazer para participar. Aí ele falou que ia participar só se o irmão Aldean estivesse aqui para vir com ele. Mas nós estamos aqui, irmão Caleb. Não precisa se preocupar não. A mensagem é muito rica para todos nós. Eu vou falar um pouco de Paulo, a primeira vez que ele esperou em Jesus. Teve que esperar em Jesus. Aqui na mensagem, um prisioneiro, parágrafo 100, ele fala assim, agora eu vou, pela ajuda do Espírito Santo, lhe mostrar uma coisa. Está vendo? Gosto? Temos um exemplo. Certo dia, Paulo e Silas desciam a uma rua, cidade onde ele estava tendo um revelamento. E uma mocinha, possuída de um demônio, ficou seguindo, gritando atrás dele. E, sendo sem dúvida, que Paulo sabia que tinha autoridade com o apóstolo para repreender aquele espírito maligno para fora daquela mulher. Mas, note, ele esperou dia após dia até que o Espírito Santo lhe falou, esta é a hora. Então ele disse, tu, Espírito, saia dela. Está vendo? Ele sabia que deveria esperar no Senhor. No parágrafo 95, lembre-se, ele é a palavra, está vendo? Não importa o que alguém pense, é a palavra, está vendo? Se você é um prisioneiro da palavra, nenhum demônio pode afastá-lo dela. É a palavra, você é um prisioneiro dele, isto é tudo. Você tem que agir como ela agiu, aquela menina. Amém, Deus te abençoe, irmão Caleb. Então tá aí, mais um exemplo, né? Que Paulo fazia só quando Deus mandava. Pode sim. Atrapalhar vocês um pouquinho. Mas eu gostei dessa parte que o irmão Caleb falou aí. Que Paulo não expulsou o demônio daquela moça enquanto o Espírito Santo não disse essa é a hora. Aí eu falei para o Elias ali, que mensagem, né? Que lição, né? E é aquilo que eu sempre estou dizendo. Às vezes a gente quer fazer as coisas. Aí faz. Mas não é Deus que mandou. Então os resultados muitas vezes não são o que deveria ser. Agora, é tão bom, né? Você simplesmente fazer quando o Espírito Santo diz esta é a hora. Todo mundo está entendendo? É uma grande lição para nós todos. Uma grande lição. Não queira fazer nada. Só fica esperando o Espírito Santo ordenar. Quando ele ordenar, você faça. Aí, gente, por favor, quando a gente fala assim, você pensa que é só o pastor que tem que ser assim. Não, você como mãe tem que ser assim. Você fala muita coisa antes da hora. Você tenta fazer as coisas, não funciona. Acho que toda mãe deveria ter um lugar de buscar a Deus para poder saber a hora de agir. Todo pai deveria ter um tempo com Deus para saber a hora de agir.
como agir. Em todos os setores da vida. Fazer somente quando o Espírito Santo diz, esta é a hora. Isso foi bom. Se não tivesse mais nada hoje, fosse para ir embora para casa agora, isso já daria para mim passar a semana toda meditando, né? Quando você faz, depois de ouvir a voz do Espírito, nada te barra. Nada. Não tem nada que te barra, que faz você parar. Você ouviu a voz do Espírito Santo, não foi uma voz lateral, não. A voz do Espírito Santo, ela é diferente das outras. Nós já ouvimos sobre isso. Existem muitas vozes para te perturbar, para te desorientar. Mas a voz do Espírito Santo, ela é diferente. Seu coração se identifica com ela. Aí depois que você ouve a voz do Espírito dizendo, essa é a hora, aí o Mombrana diz, aí não tem nada que te barra, tem nada que te segura. Amém? Todo mundo entendeu? Concordam comigo? Nós não precisamos preocupar não, nós não temos o Espírito Santo. Deixa que ele vai falar a hora de fazer as coisas, como fazer as coisas. Afinal de contas, nós somos prisioneiros dele, né? Amém. Se você é um prisioneiro de Cristo, então é só confiar nele. Irmã Thalita? A mensagem é diferente, mas o mensageiro é a mesma, tá? Então tem uma intertextualidade, então eu vou dar o meu destaque. A mensagem é Coríntios, livro de correção, parágrafo 41. Mas, irmão, isso é muito mais do que intelecto. Isso vai além disso. Isso vai além a um nascimento genuíno. Não apenas uma concepção mental ou um trabalho emotivo, mas um nascimento, uma experiência, algo que vai profundamente no seu coração e muda o seu ser interior. Em outras palavras, aquilo te faz ver e faz fazer coisas que você não teria feito. Te faz amar aqueles que são desagradáveis. Te faz agir diferente do que você alguma vez pensou que agiria. E quando as circunstâncias chegam, é a sua âncora. Você tem que se perguntar, eu conseguirei? Oh, não. Não é se eu conseguirei. Isto já foi feito por mim. Cristo em mim. Ele mesmo fez isso. E eu confio somente em sua âncora. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. É isso que a gente está falando, né? Ser um prisioneiro. Quando você coloca tudo nas mãos dele, então não precisa se preocupar. Tudo dará certo. Tudo se encaixará no lugar certinho. Irmão Ronaldo, você tem a sua participação sobre uma carta de Paulo aos Coríntios, aos primeiros Coríntios, não é isso, irmão Ronaldo? Fala para nós um pouquinho sobre o que Paulo falou sobre esta carta, nesta carta, aliás. Eu li aqui um pouco sobre a ressurreição, onde Paulo ele mostra que a ressurreição existe, ela é real, ela é verdadeira, e ele mostra, pegando o exemplo de Cristo, né? Aqui, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, logo é vã nossa pregação. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como
falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, é vã, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram e em Cristo e estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Eu queria ler aqui também na mensagem, onde Paulo, o irmão Brana pega aqui um pedaço da mensagem de Paulo, onde Paulo afirma. Paulo disse aqui, transformando em glórias em glória. Você está vendo, finalmente chega de volta a sua glória. A semente de uma flor, ela cai na terra, a semente de milho cai na terra. Qual é a primeira coisa? Nasce. E é um pequeno broto. Então torna-se um pendão. Então, de pendão, volta ao seu grão original. Provando também, Paulo usando aquilo, usou Cristo para provar que há ressurreição, porque Cristo ressuscitou. E ele aqui, o irmão Brana, pega aqui essa mensagem e prova também no grão de milho. Você pega um grão, põe na terra, ele morre, e depois ele nasce, aí é um pendão, e depois volta ao seu grão original. Ou seja, de glória em glória. E só mais um pouquinho aqui. Como Paulo diz, agora há uma coisa de que quero ter certeza, enquanto eu puder, em meu juízo perfeito, quero ter certeza de que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Não importa o que mais aconteça, se eu morrer pobre e me sepultarem no campo de um oleiro, ou minha sepultura for no fundo do rio ou do mar, onde quer que seja, eu quero conhecer uma coisa, eu quero conhecê-lo. O irmão Brana bate no púlpito 9 vezes. Isso é tudo o que conta agora, isso mesmo. Conhecê-lo no poder da sua ressurreição. É a alegria do crente, saber que há ressurreição. Amém. Deus te abençoe, irmão Ronaldo. Falou um pouquinho aí sobre a ressurreição. Irmã Joyce tem participação. Eu li a mensagem do prisioneiro e se fosse para mim destacar tudo que eu achei interessante, que eu achei importante para mim, seria a mensagem toda, Mas o que eu destaquei foi o parágrafo 116, que fala: Deus está procurando prisioneiros. Ele sempre procurou. Você pode examinar isso através das Escrituras. Um homem tem de ser prisioneiro de Cristo contra tudo. Portanto, você não pode estar conectado a nada, exceto a Cristo. Até mesmo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, qualquer um, você só está conectado a Cristo e a Ele somente. Então Deus pode usá-lo. Até então, você não pode. Amém. É isso mesmo. A gente não pode colocar nada entre nós e Deus. Ou é Deus, ou é outra coisa, Deus não aceita ser sócio do mundo. Ou é Ele, ou não é. Na mensagem Paulo, um prisioneiro de Cristo, no parágrafo 162, o irmão Brana diz: Deus às vezes tira seu povo para fora, daquela maneira, e tira algumas de suas vontades próprias. Ele lhes mostra que eles simplesmente não podem fazer o que desejam.
vocês sabem o que quero dizer? Elas não estão em liberdade para fazer o que desejam. Antes que possam vir em um poder total e ser um escravo de Cristo, eles têm que ser limpos e então apresentados. Às vezes, ele os leva para o deserto para fazer isso, para barbeá-los e então trazê-los para fora. Os ungidos, para o propósito para o qual ele os ordenou. Veem o que eu quero dizer, irmão, estamos no fim dos tempos. Amém. Mais uma participação aí da irmã Ana Paula nesta mensagem. Agora vamos mudar um pouquinho. Agora a gente vai partir para quem irá ganhar as lembrancinhas. Aqui tem 15 coraçãozinho, que esses aqui são para a igreja, para quem participar. Aliás, é esses aqui, que está separado. E tem 5 cartãozinhos com a foto do grupo, o nome Prisioneiro de Cristo. E tem aqui atrás um parágrafo da mensagem, um prisioneiro. Assim, ó, agora, então, se você está seguindo Deus e se submeteu a Deus, então você se torna prisioneiro desse Deus, dessa palavra, dessa vontade. Não importa o que algum outro diga, você se torna um prisioneiro disto. Então, vocês irão levar, quem participar irá levar, apesar que só tem 5 pessoas irá levar esse cartão. E também tem um coraçãozinho, né? Que é de um prisioneiro de Cristo. Então, irmão Adailton, deixa aí preparado aí o slide, tá com o nome questionário. Eu vou precisar desse slide aí. Então, é assim, eu vou fazer algumas perguntas. Quem souber, levante a mão. E lembrando que o grupo, se responder alguma pergunta, não irá ganhar desse aqui, porque os de vocês já estão separados, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é muito fácil. Preparados? Respiraram? Vocês querem mesmo ganhar o presente? Então vamos lá, ver quem levantar a mão primeiro aí. O irmão Elias pode ficar olhando aí quem levantar a mão. Aqui, ó, a primeira pergunta: quem Paulo disse que combateu o bom combate? A quem Paulo disse que combateu o bom combate e acabou a carreira e guardou a fé? Quem sabe pode levantar a mão. Ninguém? O pastor Gerson levantou, mas ele já ganhou a dele. Mas eu vou dar as dicas para vocês. Eu vou falar 3 respostas aqui. Quem souber, fale. Pode chutar também qual que é a resposta. Mas eu vou dar a dica. Oi? A primeira eu já fiz, né? Então a resposta é: ele falou para Barnabé, foi para Timóteo ou para Áquila, que era um... Quem levantou a mão primeiro foi a irmã Terezinha, mas o irmão Elias já tinha respondido, mas ele não esperou eu dar a dica. Então, vamos passar essa para a irmã Terezinha. Então tá. Irmã Terezinha, então, vai ganhar o seu um coraçãozinho com o nome Um Prisioneiro. Quem foi? Timóteo. Isso, foi a Timóteo. Ele escreveu ali essa carta a Timóteo. Então, ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem souber agora, venha à frente, tá bom? Que aí você vai
levar o seu prêmio. A segunda, eu vou fazer uma aqui bem facinho. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, de quem ele disse que são os filhos, os que são da fé? Quando Paulo escreveu aos Gálatas, de quem ele disse que são filhos os que são da fé? Irmão Adailton, não jogue na tela agora, só seleciona aí a resposta número 6. Número 6. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, de quem ele disse que são filhos os que são da fé? Quem são esses? Ninguém sabe? Vocês todos são e ninguém sabe. Vou dar a dica. Os filhos de Adão, os filhos dele, os Gálatas, os filhos de Abraão, 3? Pergunta. A irmã Eliane parece que levantou a mão primeiro. Verdade. Então a irmã Eliane vai ficar para a próxima. Ela está ansiosa para ganhar, mas eu creio que ela vai ganhar. É para vir à frente. Então, irmão Adailton, coloca a resposta número 6. Vamos ver. Só um minutinho. Aí, ó. Você ia responder isso? O irmão Adailton colocou antes. Eu ia esperar ele falar, né? Mas tá bom. O próximo ele vai esperar a pessoa falar. Depois ele irá falar, colocar na tela. Tá bom? Os filhos de Abraão. Então, a irmã Rosângela ganhou um coração. Aos filhos de Abraão, ele disse, quando escrevia aos Gálatas, de quem ele disse que são os filhos, os que são da fé? Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Os filhos de Abraão. A terceira pergunta. Porque os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor? Cadê os filhos para responder essa pergunta agora tão fácil? Porque os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor, de acordo com o que Paulo falou. Tem aqui o irmão, vocês sabem? Quem sabe essa pergunta? Irmão, então vem à frente. Venha. Não vai vir? Então, vou dar a dica. Irmão Eliezer sabe. Então, não, pode falar, você sabe. Para que prolongue os seus dias sobre a terra? De acordo com o que Paulo falou, está errada. Então, coloca aí, irmão Adailton, a resposta. Pergunta número 5, viu? Número 5. Cadê o número 5, irmão Adailton? Não coloca tudo não, irmão Adailton. Para não provocar a ira. De acordo com... Então, não provocar a ira é os pais para os filhos, né? Ah, entendi. Por que os filhos devem ser obedientes? Foi isso que eu entendi. Para não provocar a ira. Agora, irmão Eliezer, você participou, você vai ganhar um. Vamos para a terceira pergunta. Daqui do meu papel, mas já é a quarta, né? Eu disse que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem sou eu? Quem foi que falou? Eu disse que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Manda aí, Hilton, prepara aí a pergunta número 3, a resposta, viu? Número 3. Não coloque todas as respostas na tela, por favor. Resposta número 3. Tá. Eu disse que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem sou eu? Irmã Aldeni? Paulo. É o Paulo, é isso mesmo. Coloca aí, irmão Adailton.
aos Romanos 8, versículo 8. Irmã Aldani, pega a sua lembrancinha. Eu já entreguei 1, 2, 3, né? Foi 3, então vou colocar 3 aqui, porque essas aqui é dos jovens, aqui da equipe, tá bom? Irmã Aldani, pega a sua lembrancinha. Mais uma. O nome do rapaz que foi ressuscitado por Paulo após cair de uma janela. Essa aqui a irmã Luísa não perde. Vamos lá, então. Eutico, vamos ver, então. Irmão Adailton, coloca a resposta número 14. O jovem Eutico, de acordo com Atos 20, versículo 9. Irmã Luísa, você vai ganhar uma dessa ou uma dessa, você quer? Vai ser essa mesmo. Muito bem. Agora, mais uma pergunta. Essa aqui é fácil. Vou fazer uma bem fácil, que é para ver se alguém daqui ganha. Pelo que vem a fé? Pelo que vem a fé? Agora ganha. Olha aquela ali já tinha levantado. Ai, pelo que vem a fé, irmã? Pelo ouvir a palavra de Deus. Olha, então vamos ver, irmão Adailton. Coloca aí a resposta número 7. Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aos Romanos 10, versículo 17. Irmã Lene, você conseguiu, né? Muito bem, agora deixa eu ver a outra. Essa aqui é um pouco mais complicada. A palavra. Aos Romanos 10, versículo 7, não é isso? Versículo 17, vamos conferir então. Que parece que tem um erro, um pequeno erro, vamos lá. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui está pela palavra de Deus. É isso mesmo. Foi corrigido já está tudo ok. Vamos à próxima. Se fizermos o que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos em Paulo, o que acontecerá? Essa aqui eu tenho que dar a dica, né? Porque essa aqui é um pouco difícil. Se fizermos o que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos em Paulo, o que acontecerá? Deixa eu ver aqui. O que acontecerá? A resposta: estaremos certos de Deus, Cristo virá nas nuvens, o Deus de paz será convosco. De qual dessas três vocês escolhem? Novamente, estaremos certos de Deus, se fizermos o que Paulo falou. Cristo virá nas nuvens ou o Deus de paz será convosco, irmã Valquíria? Estaremos certos de Deus. Vamos ver então, irmão Adailton, com a segunda resposta. O Deus de paz será convosco. Irmã Valquíria, pode pegar o seu coração aqui, ó. Você participou, errou, mas participou. Aqui é de quem vira à frente, que vai ganhar. Pelo menos tentar. Pode falar. O Deus de paz será convosco. Filipenses 4, versículo 9. Ou é Filemão, irmã Joyce? Ai. Vamos conferir. Enquanto o pastor confere ali, eu vou fazer mais uma pergunta. Filipenses 4, versículo 9. Tá certo?
então estamos certos. Mais uma. De acordo com Romanos 8, versículo 8, quem não pode agradar a Deus? De acordo com Romanos 8, versículo 8, quem não pode agradar a Deus? Querem a dica? O irmão Ronaldo não quer a dica, ele vai falar antes, porque ele sabe. Quem não pode agradar a Deus, né? Então eu acho que a resposta seria os que vivem da carne, né? Acho que aqueles que vivem da carne não podem agradar a Deus, mas o que vive do Espírito. Eu acho que seria essa a resposta. Vamos ver então, né? Calma aí, irmão Ronaldo, vamos conferir se está certo. Eu falei de acordo com Romanos 8, versículo 8. Quem não pode agradar a Deus? Irmão Adailton, a terceira resposta aí. Coloca para nós. Terceira. Romanos 8, o que aconteceu aí? Não, não é essa. Pode tirar essa aí. Eu disse. Bom, Ronaldo está certo, é porque eu falei a resposta errada ali. Olha lá, ó, os que estão na carne, é o 8. Os que estão na carne, eu que errei ali de falar. Então, o irmão Ronaldo ganhou um deste aqui. Tá bom? Mas irmão Ronaldo, faz favor. Você faz parte do nosso grupo. Você vai pegar depois. Tá bom? Bom, Ronaldo. A próxima. Qual o nome do casal de amigos de Paulo, fabricantes de tenda? Qual era o nome daquele casal? A irmã Luísa quer ganhar mais um e ela vai ganhar para alguém. Ela vai dedicar esse para alguém. Vamos lá, então? Aquila e Priscila. Então, coloca aí a número 15, irmão Adailton. Exatamente. Para quem você vai dar agora esse presente? De foto ali, ó, para a irmã Carmélia. Irmã Carmélia. Então, irmã Carmélia, a irmã ganhou uma foto do grupo com o parágrafo da mensagem. Irmã Carmélia pode vir pegar o seu presente. Vamos então ao próximo, que o tempo está indo embora. Quantas foram as viagens do apóstolo Paulo? Quantas viagens o apóstolo Paulo fez? Quem sabe? A irmã Luísa disse que sabe. Vamos ver então. Olha, o irmão chegou primeiro, então vamos ver a resposta dele. Calma aí. Eu acho que é 5. 5. Ele disse que acha que é 5. Deixa eu ver a irmã Heloísa se ela sabe. 3 vezes. 3, 5 e 3. Então, Morailton, coloca aí. Resposta número 9. Coloca pra gente aí. 4 viagens. Mas vocês vão ganhar, vocês tentaram a sorte, então você vai ganhar, irmão João Pedro. Muito bem. E daqui do conjunto ninguém vai ganhar? Será que ninguém vai ganhar do conjunto? Não, pode não. Próximo de qual cidade Saulo caiu ao encontrar a luz? Quem que vai ganhar esta? Vamos dar a chance para a irmã Ana Luísa, porque você já ganhou. Então vamos ver. Damasco. Olha aí. Essa aí, irmã Rosângela? Tem certeza? É? Tem certeza? Vai voltar atrás, não? Você não vai voltar atrás, não? Não, então tá.
Então, coloca para nós aí, irmão Adailton, a resposta número... Cadê? Onde é que eu fiz ela? 10. Damasco. Então, você ganhou um presente, irmã Ana Luísa. Quero ver se alguém mais vai ganhar. Deixa eu ver quantas que eu já fiz aqui. 1, 2, 3... Quem acompanhou Paulo na sua primeira viagem? Quem acompanhou? Pode. Quem acompanhou Paulo na sua primeira viagem? Vamos ver então com a irmã Thalita. Acho que foi Bernabé. Acho que foi. Barnabé. Sinto. Ela disse que acha que foi Barnabé. Então é a resposta número 11. Coloca aí para nós, irmão. Foi Barnabé, de acordo com Atos 13, versículo 2. A irmã vai ganhar, agora você ganha. Vamos lá então, a próxima. Simão, o que Simão usava para iludir o povo de Samaria, de acordo com Atos 8, versículo 9? O que Simão usava para iludir o povo de Samaria, irmão Elias? É a mágica. Mágica? Será se foi, irmão Elias? Mágica. Então vamos ver. Resposta número 12, irmão. Era mágica. Muito bem, irmão Elias. Agora você ganhou. Você estava ansioso para ganhar, então pegue. Coloque no seu carro, na sua chave. E você? Falou mágica. É mágica também? Então tá bom, da próxima você vai ganhar, tá bom? Vamos então, eu vou te dar uma jujuba, pode ser? Vou te dar uma jujubinha, vou tirar bem aqui, desse bem aqui, vou te dar uma jujuba. É porque, irmão Estevão, Estevão? Gideão. E essas lembrancinhas a gente fez mais para as pessoas, os jovens e os irmãos mais, a igreja da terceira classe, né? Então vamos à próxima. Quantas vezes Paulo esteve preso? Quantas vezes Paulo esteve preso? Vocês vão responder por quem aqui? Para quem do jovem que vai ganhar? Você sabe? Então fala. 3 dias. Se você tivesse acertado, você ia ganhar. Mas você não acertou. Deixa eu ver você. Cadê a pergunta? Quantas vezes Paulo esteve preso? 1 vez. Uma vez, não ganhou também. Pode assentar, irmão João Pedro. 2. Tu já ganhou, rapaz. Irmão João Pedro falou que é 2 vezes. Irmão João Pedro, para quem você vai dar esse presente? Para quem? Irmão Josué? Não, tem que ser para um jovem. Um jovem, um irmão. Pode ser? Falei. Quem você gosta? Porque você acertou, né? De acordo com a pergunta aqui, quantas vezes Paulo esteve preso, de acordo com Atos 16, 23 e Atos 21, 33. Foi 2 vezes que ele foi preso. Fala aí pra gente. Irmão Neville ganhou então, irmão Neville ganhou essa lembrancinha que o irmão João Pedro já tinha ganhado. Irmão Neville, você é do primeiro grupo, mas você vai levar o meu... a minha lembrancinha agora. E ficou aqui ainda, tem 1, 2, 3, 4. Eu
acho que acabou. Agora acabou as perguntas, mas ainda tem aqui umas lembrancinhas. Depois eu distribuo, tá bom? Ainda ficou algumas aqui. Eu vou agora coloca para nós aí, irmão Adailton, o slide sobre ser sábio. Coloca para nós, logo após o irmão Eliezer vai falar um pouquinho para a gente. Ser sábio. Ser sábio é não ter, aliás, ser sábio não é ter todo o conhecimento e nem toda a sabedoria deste mundo. Todos os heróis da fé, antes de se encontrarem com Deus, tinham essa classe de sabedoria e tiveram que abandoná-las, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. É não se impressionar com as coisas grandes, mas observar as coisas simples, pois Deus, sendo tão grande, se revelou de forma tão simples. Ser sábio é separar de seus próprios pensamentos e se tornar um prisioneiro da palavra. É renunciar às suas ambições e seus desejos para encontrar com os desejos de Deus. Ser sábio é esperar pela vontade perfeita de Deus, porque aquilo que pedimos está limitado ao nosso conhecimento e Deus vê muito além disso. É reconhecer que não recebemos de Deus somente aquilo que pedimos. Ser sábio é ter por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do mundo. É se tornar cativo do amor de Deus, é conhecer os tesouros eternos e se tornar um prisioneiro de Cristo. A sabedoria do mundo sempre tropeça na simplicidade de Deus. Ela sempre falha em vê-lo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Qual a diferença entre ser inteligente e ser sábio? Inteligente é aquele que cai uma vez e da próxima vez ele contorna o problema e não cai. Mas o sábio é aquele que viu ele cair e contorna o problema sem cair. Amém? Irmão Eliezer, agora é com você. O grupo pode vir pegar aqui a sua lembrancinha, enquanto o irmão Eliezer faz as conclusões finais aqui. Amém, muito bem, parabéns aí para o segundo grupo, né? O grupo Prisioneiros de Cristo. E quero deixar claro que essas lembrancinhas não é algo assim que foi exigido, né? É porque os grupos, tanto de domingo passado como de hoje, desejou fazer, não é uma regra, não é nada disso. E outra coisa que eu preciso esclarecer também, quero que vocês dos grupos prestem bastante atenção, é o seguinte: vai ser avaliado, está sendo avaliada a presença de vocês nos companheirismos, tanto quanto for seu grupo, tanto quanto for outros grupos. E a principal coisa que nós avaliamos aí sobre a apresentação é o seguinte: é não fugir do tema que foi estabelecido. Então, foi estabelecido um tema domingo passado, foi estabelecido um tema hoje, que era a vida e o ministério do apóstolo Paulo, que foi muito bem desenvolvido pelos irmãos, e os dois próximos têm um tema também. Então, é avaliado isso aí, vocês não fugirem do tema que foi estabelecido. Às vezes, existem vários assuntos dentro de um tema ali que você pode discorrer, e às vezes, por exemplo, tem alguma coisa sobre o apóstolo João. É próximo companheirismo? No último, né?
Mas eu pedi algo determinado, que vocês sabem o que foi, né? Sobre o apóstolo João. Então, aquele é o tema, tá bom? Compreendido? Vocês não fugirem do tema. Parabéns aí aos grupos Prisioneiro de Cristo, ao grupo de domingo passado e o grupo de domingo que vem está prometendo também, viu, meu Moisésinho? O Mondailton está ali coçando as palmas da mão, os pés, contando os dias para chegar domingo que vem. E o irmão Lucas Caetano, o irmão Robertson, justifica a ausência, né? Eles estão lá no recantinho trabalhando. A irmã Nandeara pediu também para justificar a ausência dela no companheirismo. Então, é isso aí. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos? Irmão, deixa eu ver aqui. Irmão Deusdete, vem cá fazer uma oração para nós encerrarmos o nosso companheirismo de hoje. Nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tudo que já tem acontecido aqui, ó Pai. Que estejamos prontos, Senhor, para mais um relevo espiritual no culto que se aproxima, Pai. Dá um bom recreio para nós agora, Pai. E que nós possamos, Senhor, aproveitar o tempo que está sendo determinado para nós, ó Pai. Para aprender essas coisas maravilhosas que o Senhor tem dado a nós, ó Pai. Esta escola dominical, Senhor. O Senhor falou vivamente conosco, Pai. Nós te agradecemos por tudo e em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, amém. Então tá bom. Daqui a pouco, quando o sino tocar, nós retornaremos.